Fala pessoal, Bruno Prado aqui, num cenário um pouquinho diferente, com um visual um pouquinho diferente também. Eu já vou te explicar o porquê que eu tô desse jeito, tá? Mas o que não pode faltar são os vídeos que eu me comprometi a fazer para vocês aqui semanalmente. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu quero compartilhar com vocês o motivo pelo qual eu me tornei hipnoterapeuta. Depois de ter recebido várias mensagens de pessoas no Instagram, depois de ter recebido mensagens aqui no YouTube também perguntando: Bruno, como que você se tornou hipnoterapeuta? Se aqui é uma coisa tão incomum assim, né? Você nunca ouviu dizer alguém que teve um sonho desde pequenininho em ser terapeuta. Não, quando eu crescer, eu quero ajudar as pessoas através de um método terapêutico que usa a hipnose de forma extremamente rápida e objetiva para que elas se resolvam em relação à ansiedade, em relação a medos, em relação a padrões e comportamentos que atrapalham a vida dela. Não, né, pessoal? As pessoas querem de pequenininho ser médico, ser engenheiro, hoje em dia ser youtuber, ser TikTok, agora terapeuta é algo bem incomum. E para poder te explicar como isso aconteceu, eu preciso também compartilhar um pouquinho da minha jornada profissional e talvez você de alguma forma se identifique com isso. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Tamo junto? Vai lá! E como eu te falei, você deve estar querendo saber o que aconteceu comigo, né? Pessoal, eu não me envolvi em nenhuma briga, isso não foi um soco, não foi uma abelha que picou o meu olho ou coisas do tipo, tá? Eu imagino que isso aqui seja um terçol, tá? Ainda não fui no médico, isso começou basicamente ontem à noite. Ontem eu fui no Ibirapuera com o meu cachorro, com a Érica, com mais alguns amigos, e lá tava assim, lotado, devia ter mais ou menos uns 150 cachorros, e brinca com um, brinca com outro, talvez eu tenha, sem perceber, coçado o olho, e agora entrou algum bichinho, alguma infecçãozinha que eu preciso tratar. Mas, né, nem só de coisas lindas vive o YouTube também, a gente precisa mostrar a realidade nua e crua, né? Porque a gente está muito acostumado a ver vídeos extremamente editados, pessoas usando filtros aqui na internet, e a gente sabe que não é dessa forma que acontece no dia após dia, né? Mas, sem enrolação, vamos para aquilo que realmente interessa nesse vídeo. Pessoal, quando as pessoas falam de carreira profissional, para mim, não é necessariamente quando eu entrei numa área específica e desde então eu comecei a seguir, me desenvolver e crescer profissionalmente. Carreira profissional para mim é desde quando eu comecei a trabalhar, desde o meu primeiro emprego. Então eu vou pontuar um pouquinho aqui de forma bem rápida e objetiva, fica tranquilo, você não vai cochilar no meio do meu vídeo, desde quando tudo isso começou, tá? Em 2003 eu terminei o ensino médio e como muitos adolescentes, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer da minha vida. Eu não sabia que graduação fazer, que vestibular prestar, então eu resolvi fazer um cursinho. Fiz um cursinho uns 3, 4 meses, não estava feliz, não estava gostando, acabei parando. Fui fazer um curso técnico, comecei e mais uma vez parei. E aí, em 2004, eu comecei com a ideia de querer procurar um emprego. Porque a minha mãe sempre falou, filho meu que quiser fazer faculdade vai ter que passar na UEL. A UEL, para quem não sabe, é a Universidade Estadual de Londrina. Eu sou de Londrina, no interior do Paraná. Eu falava, caramba, a UEL é uma universidade muito concorrida, eu não sei o que fazer, como é que eu vou poder direcionar os meus estudos para um curso que realmente faça sentido eu fazer? Eu não sabia, então em 2004 eu falei, caramba, eu vou trabalhar e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Só que eu não tinha experiência nenhuma, eu não tinha currículo, eu não tinha o que pôr no meu currículo. E aí eu fui buscar onde muitas pessoas buscam no seu primeiro emprego, que é trabalhar num shopping, porque é um lugar agradável, um lugar gostoso, um lugar limpinho, um lugar bonito. E assim, fui lá eu, distribuí muitos e muitos currículos no shopping Catuaí, em Londrina. Eu acho que eu distribuí uns 10, 15 currículos e eu devo ter conseguido, acho que umas 2 entrevistas, no máximo. E uma dessas entrevistas deu certo, eu acabei entrando no shopping. Trabalhei lá por quase 4 anos, foi uma experiência fantástica. Eu gosto muito de dizer que tem o Bruno antes e o Bruno depois do shopping. O Bruno antes era um cara meio introspectivo, um cara meio tímido, um cara que tinha uma certa dificuldade de se expressar diante das outras pessoas. Eu até exemplifico dizendo, quando eu ia atender uma cliente, por exemplo, ela colocava um vestido, colocava uma roupa, né? Eu trabalhei numa loja que vendia, a maior parte das roupas era roupa feminina, e ela chegava e provava uma roupa e falava, e aí, o que você achou? E eu, todo formal, todo sério, duro, falava, ficou muito legal, ficou muito bonito, você ficou muito elegante com essa roupa. Mega quadradinho, né? E tem o Bruno depois do shopping. A cliente provava uma roupa e eu falava, você ficou maravilhosa, com certeza absoluta, essa roupa é para você, veja só o caimento, olha só, coloca esse salto aqui, coloca essa roupa, vê essa bolsa, ou seja, eu era uma pessoa totalmente diferente, então o shopping foi uma experiência maravilhosa para mim. Só que dentro do shopping, eu fui muito resumido aqui para vocês dizendo
Porque eu fiquei 4 anos, mas esses 4 anos eu passei por basicamente 4 lojas. Por quê? Porque no menor desconforto que eu tinha, quando eu me pegava diante de um desafio, de um obstáculo que aquilo começava a me incomodar, seja por uma questão de ambiente de trabalho, ou seja porque eu não estava ganhando o quanto eu gostaria, eu já pensava em mudar de emprego. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo agora, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso de novo. Pessoal, quando eu entrei no shopping, um dia minha mãe, sem mais nem menos, chegou em mim e falou: filho, por que você não busca um curso para você fazer na Unopar, que é a universidade privada lá em Londrina, Universidade Norte do Paraná, né? Você tem um padrão, assim, você tem uma facilidade de se comunicar com as pessoas, né? Falar, legal, e eu achava que não. Eu falei, mãe, mas você sempre falou para mim, né, que se eu quisesse eu tinha que fazer na UEL, que é estadual. Vê lá um curso que a mãe te ajuda, já que você está trabalhando. Ok, eu não tinha a mínima ideia do que fazer da mesma forma. O que eu fiz? Peguei o catálogo de cursos da universidade e comecei a procurar. Administração, é meio genérico esse curso, né? Arquitetura, não tem nada a ver comigo. Engenharia, não, tá doido, muita matemática, eu sempre fui mal em matemática. Marketing e propaganda, interessante, marketing e propaganda. Aí falaram que eu sou comunicativo, né? Que eu gosto de pessoas. Eu acho que tem tudo a ver marketing e propaganda. E foi dessa forma que eu escolhi a minha graduação. Fui lá, pum. Fiz o vestibular, óbvio, passei no vestibular, comecei a graduação e durante esse tempo que eu fiquei no shopping, eu fiz a minha graduação. Em 2008 eu terminei a minha graduação e eu já estava pensando numa nova oportunidade, falando, caramba, agora meu currículo melhorou, eu já tenho 4 anos de experiência na área comercial, no varejo, eu já tenho uma graduação, com certeza isso vai me agregar alguma coisa, eu já estava estudando inglês também, coloquei no meu currículo lá o inglês básico, que básico para mim nada é a mesma coisa diante de um currículo, e tudo bem. E comecei a pesquisar, o que eu faço, para onde eu posso ir, que oportunidades novas eu posso buscar daqui para frente. E lá na loja onde eu trabalhava, na Coach, eu tinha vários clientes que eram bancários, e eu ficava impressionado muitas vezes com a quantidade de roupa que eles compravam. Eu falava, caramba, o cara gastava 2, 3, 4 mil reais de roupa. Quando que eu vou poder gastar tudo isso vindo aí de uma família simples, humilde, cheio de crenças financeiras? Né? Eu falei, eu quero ser bancário. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser bancário. Aí iniciei uma nova jornada, uma nova etapa, currículo para todos os lados, conversa com um aqui, conversa com outro ali, tentando uma oportunidade de pelo menos sentar na frente de alguém para ter uma entrevista de emprego. Depois de muitas tentativas, eu consegui uma entrevista no Banco Bradesco. E eu entrei nesse banco, né? E lá eu constituí aí, eu criei, né? Eu fiz uma nova carreira na minha vida dentro dessa área financeira, da área bancária. Pessoal, e agora presta muita atenção nessa parte, porque o banco foi uma fase definitiva na minha vida em relação a algumas coisas que começaram a acontecer. Então, olha no meu olho e fica comigo, ou melhor, olha nesse olho aqui. Pessoal, eu entrei no banco e pouco tempo depois eu fui promovido. O Bradesco, para quem não sabe, ele é um banco de carreira fechada. Então você sempre começa pela base, que é escriturário. Aquelas pessoas que usam um coletinho vermelho na porta do banco, assim, escrito atrás, posso ajudar. Então, como todo mundo, eu entrei nesse cargo como escriturário. Só que eu fui contratado por uma agência nova que estava para inaugurar. Então, em 1 mês e meio de banco, eu fui promovido para caixa. Eu falei, caramba, as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida aqui comigo. Rapidinho eu vou ser assistente, e daqui a pouco eu vou ser gerente de contas, e as coisas vão acontecer e a minha carreira vai explodir aqui dentro do banco. Doce ilusão. E o que aconteceu, pessoal? Eu realmente fui contratado e fui para essa agência nova, todo feliz, 2 meses de banco, já fui promovido para caixa, já tinha tido um aumento de salário, e eu já estava cheio de planos, pensando o que eu ia fazer. Pouco tempo depois eu já comprei um carro financiado em 60 vezes, sem entrada, ocupando aí praticamente metade do meu salário para pagar a parcela do financiamento. Acreditando, né, cheio das minhas crenças de que as coisas aconteceriam de uma forma muito rápida comigo. Pessoal, e o que aconteceu? Eu fiquei no caixa por bastante tempo, né? Porque o caixa, dentro de um banco, ele é só um trampolim. Você entra, vai pro caixa e pum, você já cresce, pelo menos dentro do Bradesco. Você já sai, fica ali 6 meses, 3 meses, 1 ano no caixa você já sai. Né? É raro, são raras as pessoas que ficam muito tempo dentro do caixa. Eu fiquei no caixa por 2 anos e meio, basicamente. E aí, pessoal, a história começa a ficar interessante. Nessa agência que eu trabalhei, que eu fui promovido rapidinho para caixa, eu tive uma gerente. E essa gerente, ela tinha alguns comportamentos um pouco estranhos comigo de forma especial, de forma pontual. Essa gerente, ela dava tapinhas na minha cabeça, sabe o famoso pedala Robinho assim? Dizia que eu era burro, falava que eu não fazia absolutamente nada direito. Às vezes ela chegava bem pertinho de mim assim, pegava minha gravata, puxava e dizia: sua cordinha tá apertando, Bruno.
Você que não se coça, que você vai rodar. Em resumo, eu sofri assédio moral por 2 anos e pouco com essa gerente. Só que na época eu não sabia o que era assédio moral. Sabe bullying? O bullying, para quem nasceu antes dos anos 90, nos anos 80, 70, não existia bullying. Ou, na verdade, ele sempre existiu, só que ele não tinha nome ainda. A gente chamava, sei lá, de brincadeira de mau gosto, falava que a pessoa me batia, que ela fazia qualquer coisa. Agora, o bullying, o termo bullying não existia. E da mesma forma, naquela época eu nem sabia o que era assédio moral, mesmo vivendo aquele tipo de situação. E, pessoal, o que acontecia? Eu era caixa, e essa pessoa, ela era gerente, então ela estava acima de mim. Eu tinha comprado um carro financiado, eu precisava do meu emprego. E quando ela fazia isso, eu simplesmente engolia seco aquela história. Eu simplesmente consentia com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas o meu corpo não estava aguentando aquele estresse, o meu corpo não estava aguentando aquela pressão. E eu comecei a sentir algumas coisas diferentes, como, por exemplo, gastrite, enxaqueca, uma dor muito forte aqui no trapézio, de tensão, eu tive bruxismo, eu tive problemas de insônia, entre vários outros padrões e comportamentos que começaram a me prejudicar, que começaram a fazer parte da minha rotina. Só que é muito interessante porque, para você que já me acompanha aqui um certo tempo, já deve ter ouvido falar sobre a mente consciente, a nossa mente dividida entre consciente, subconsciente e mente inconsciente. A parte consciente, que é o que eu estou fazendo aqui agora, conversando com vocês, é a parte racional e analítica. Isso quer dizer que o tempo inteiro ela analisa tudo e justifica. Então ela analisa tudo o que acontece comigo e justifica as coisas ao meu redor. Então a mente consciente é aquela que faz assim: eu tô gordo porque o meu metabolismo é lento. Eu fumo porque o meu trabalho é muito estressante, o cigarro me acalma. A culpa do meu relacionamento tá ruim, é da minha mulher, óbvio, ela não vê a pessoa que ela tem ao lado dela. Ou seja, muitas desculpas, pouca credibilidade. E quando eu começava a sentir aquele desconforto no estômago, e não aconteceu do dia para a noite uma gastrite. Começou com uma azia muito leve, muito tranquila, e eu tinha aquela azia, e a minha mente consciente justificava dizendo: ai, eu preciso parar de comer pimenta. Nossa, eu preciso parar de tomar café, tá me atacando o estômago. 2 paixões da minha vida: café e pimenta. Aí o que acontecia? A gerente voltava, me tratava daquela forma de novo, eu segurava aquela situação toda, eu consentia com aquilo que estava acontecendo, e aquele desconforto, aquela azia foi virando uma queimação, e daqui a pouco aquela queimação foi virando uma dorzinha, e aquela dor uma dor mais forte, até que um dia eu fui parar no hospital com o início de uma úlcera no estômago. Aí você pode estar se perguntando: Bruno, mas você não sabia que estava ligado àquilo que você acontecia? Não, pessoal, eu tinha nível 0 de consciência sobre mim, sobre as coisas que aconteciam ao meu redor. Eu não me conhecia nada, autoconhecimento para mim era bobagem. Autoconhecimento para mim era frescurinha de quem não tinha Deus no coração, das pessoas que simplesmente tinham problemas emocionais, sabe? Aquele famoso: vai se tratar, você é louco. Eu era essa pessoa extremamente cética em relação a qualquer tipo de método terapêutico, em relação a qualquer tipo de autoconhecimento. Eu sempre fui essa pessoa que criticava as outras pessoas que buscavam esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu, pessoal? Eu não ligava nenhum daqueles problemas àquilo que eu estava vivendo, aquela realidade ruim do meu dia a dia, extremamente tóxica, extremamente abusiva. Mas a minha mente, para me proteger, hoje eu sei que é para me proteger, ela tentava me tirar daquela situação, ela tentava me tirar daquele lugar. E eu comecei a ter um desconforto emocional muito grande de estar ali, uma insatisfação muito grande. E eu começava a pensar coisas como: eu preciso sair daqui, eu preciso buscar uma oportunidade nova, né? E no meio desse tempo eu já tinha começado a fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, já estava melhorando o meu currículo, e aquelas desculpas, aquelas justificativas começavam a vir na minha mente com cada vez mais frequência. E eu trabalhei no banco, né, no Alta Renda, no Bradesco Prime, então lá eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, de fazer um network interessante e ver possibilidades em áreas diferentes. E da mesma forma como aconteceu quando eu trabalhava na loja, conhecendo bancários que ganhavam dinheiro e compravam muitas roupas, eu comecei a ver a conta bancária das outras pessoas, porque eu tinha acesso a esse tipo de informação. Óbvio, elas eram totalmente sigilosas, mas eu conseguia ver. E eu conheci várias pessoas e nós tínhamos vários clientes lá no banco que eram representantes de medicamento. Sabe aquele representante que anda com a pastinha preta grande? Às vezes você vai no médico, tem um rapaz sentado com a pastinha e muita gente fica brava falando: ei, lá vai esse cara furar minha vez, eu tô esperando o médico há 2 horas aqui, ele vai entrar e vai ficar lá batendo papo com ele, me deixando mais tempo aqui fora. Pois é, era esse cargo. E eu comecei a conversar com algumas pessoas: cara, como é que funciona esse negócio de representação de medicamento? O que você basicamente faz? Um dia eu convidei um cliente que eu tinha tido um certo relacionamento para tomar um café. Ele começou a me explicar, começou a bater um papo comigo, a gente já tinha criado uma certa amizade. Ele falou: Brunão,
você gosta de jogar futebol? Eu falei, cara, não gosto, mas por quê? Eu falei, porque tem uma chácara que os representantes se reúnem e é interessante que você esteja lá. Eu falei, legal. E eu fui lá, né? Joguei de goleiro, tomei várias boladas, muitos gols e acabei conhecendo várias pessoas e conversa daqui, conversa dali, criei um certo network, um relacionamento que me deu a oportunidade de conseguir algumas entrevistas de emprego nessa área em especial. E o que aconteceu, pessoal? Mais uma vez eu consegui e entrei num laboratório farmacêutico, no Axê, laboratório farmacêutico da caixinha rosinha, que talvez você conheça, tá? E lá eu trabalhei por 2 anos. Pessoal, é muito interessante porque aqui nessa história a gente começa a perceber alguns padrões. Eu sempre me colocava diante de situações que me geravam alguns desconfortos e quando isso acontecia eu tinha o objetivo de sair dali. Eu tinha o padrão, literalmente, de querer fugir daquela situação. E no laboratório farmacêutico começou assim. Como tudo que é novidade na nossa vida, é aquela sensação maravilhosa, é gostoso, é agradável, né? Pessoas novas, rotina diferente, treinamentos, curso, viagem, aquela coisa toda, um monte de benefício. Eu tinha carro do laboratório, eu tinha plano de saúde, odontológico e celular e etc. Várias coisas do laboratório que me deixavam com o olho grande assim, falando, caramba, isso é legal, isso é bom, eu vou crescer aqui dentro, tenho oportunidade de crescimento, de carreira. Só que dali 1 ano e pouquinho eu comecei a ter aquele mesmo desconforto. Quando às vezes eu me deparava com um médico que me tratava mal, que era meio grosseiro, meio estúpido, meio frio, não olhava na minha cara, falava, joga a caixinha aí, pode sair, eu conheço esse produto há 40 anos. E eu comecei a vivenciar aquele mesmo padrão, só que numa rotina um pouco diferente, na visitação médica. E a minha mente começou a buscar já possibilidades, justificando e reclamando de tudo que eu estava vivendo. Eu falava, caramba, mas parece que nada tá bom, né? Eu tô crescendo, eu tô me desenvolvendo, eu tenho oportunidade, o meu currículo tá ficando legal, parece que nada me agrada. E aí, coincidentemente, né, parece que nesses momentos a nossa mente se abre a ver coisas que até então a gente não via. Eu tinha um colega meu que ele trabalhava como gerente de marketing de uma grande rede de implantes dentários em Londrina. Ela tinha várias clínicas espalhadas pelo Paraná. E um dia ele chegou em mim e falou, cara, por que você não compra uma clínica, né? Uma franquia de uma clínica odontológica? Eu falei, cara, você tá doido, eu sou formado em marketing e propaganda, eu tenho uma pós-graduação em controladoria, tô fazendo uma MBA em gestão comercial, o que tem a ver com uma clínica odontológica? E ele falou pra mim, cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque os dentistas, eles são muito técnicos, essa parte de gestão, essa parte comercial é muito falha e eles precisam de pessoas com seu perfil. E o que aconteceu? Ele me plantou uma sementinha em relação àquilo. Eu comecei a pensar, avaliar, analisar. E um dia eu cheguei nele e falei, cara, como é que funciona para esse negócio acontecer? Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar uma reunião para você com os donos da rede. E você se vira com eles lá, vê qual a proposta que você tem para fazer, se eles aceitam ou não, se vai fazer sentido ou não. Falei, ok, o que eu tenho a perder? Não, eu já tenho, não é verdade? E o que aconteceu? Nós fizemos uma reunião e ele me pediu alguns dias para analisar e me dar um retorno em relação ao que a gente poderia fazer de parceria para que eu adquirisse uma franquia. Mais ou menos uma semana depois ele entrou em contato comigo e me falou, seguinte, nós temos 2 opções para você. Uma é uma clínica lá em Recife que tem uma dentista e essa dentista precisa de alguém com o seu perfil. Outra é uma clínica em Porto Alegre que também tem um dentista que ele é muito bom tecnicamente como cirurgião implantodontista, só que ele precisa um pouco, né? Na verdade ele precisa bastante, né, dessa parte comercial, desse tino com as pessoas que você tem. E aí agora é com você, o que você prefere? Recife ou Porto Alegre? Eu falei, caramba, Recife é muito longe, né? Eu prefiro Porto Alegre. Tô aqui no sul, né? Tô mais perto de casa, mais perto da minha família. Eu prefiro Porto Alegre. E foi o que aconteceu, pessoal. Eu comprei 50% de uma clínica de implantes dentários em sociedade com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha que loucura. E aí, eu iniciei uma nova etapa da minha vida, me mudando para Porto Alegre, assumindo 50% de uma clínica de implantes dentários para trabalhar como sócio administrativo. Pessoal, foi uma experiência fantástica, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu me desenvolvi muito, eu conheci várias pessoas, eu tive a oportunidade de gerir um quadro de pessoas dentistas, recepcionista, vendedor, serviços gerais, ou seja, eu me conheci muito mais como pessoa porque a gente tem a oportunidade de ter empatia pelo próximo pensando, caramba, aquela pessoa é um ser humano, ela tem emoções como eu, ela tem dias bons, dias ruins, né? E foi uma experiência muito legal para mim também. E 1 ano depois, a gente já estava abrindo nossa segunda unidade, uma clínica gigantesca, em sociedade com mais 2 pessoas, que a gente acabou contratando aí quase 50 pessoas para trabalhar nessa clínica, entre dentistas, colaboradores, etc. E foi uma experiência fantástica, maravilhosa para mim. Só que de repente, adivinha o que começou a acontecer
de novo. Pessoal, eu me vi tendo aqueles mesmos padrões. Por quê? O meu sócio, na época, ele tinha 42 anos, eu tinha 28. A gente tinha uma diferença de idade muito grande, diferenças culturais, diferenças familiares muito grandes. Então, as coisas que eu dizia não tinham muita credibilidade para ele. Às vezes ele tinha que ouvir de uma outra pessoa mais velha a mesma coisa que eu tinha dito, para ele poder dizer: Bruno, vamos fazer aquilo lá que você falou. Só que para ele era difícil aceitar. E como a gente trabalhava de formas diferentes, o meu trabalho era muito mais intelectual, de gerir a empresa como um todo, o dele muito mais técnico. Então, às vezes ele estava focado dentro do consultório, em atender os pacientes, e eu estava focado na clínica. E para ele era difícil de ver o que eu realmente estava fazendo. Então, às vezes eu estava trabalhando na sala, no computador, fazendo algum orçamento para comprar material, alguma coisa para a clínica. Ele chegava, abria a porta e falava: e aí, Bruno, tá muito ocupado? Muito corrida a tua agenda hoje? E o que aconteceu, pessoal? A gente começou a ter conflito. A gente começou a se desentender, a gente começou a ser irônico um com o outro, a gente começou a ter uma relação tóxica e mais uma vez acionei aquele gatilho de insatisfação, pensando: caramba, não tô feliz, não tô gostando de estar aqui, não é pra mim, quero uma outra coisa. E ao mesmo tempo eu pensava na minha família, no meu pai que é tetraplégico, que precisava de ajuda, entre várias outras questões. Ou seja, realmente isso é uma realidade, meu pai precisa de ajuda, mas era a minha mente querendo mais uma vez me tirar daquele cenário, querendo me proteger daquilo que eu estava sentindo, mais uma vez, que era me sentir uma pessoa desvalorizada, me sentir uma pessoa impotente, uma pessoa que não conseguia lidar emocionalmente com aquelas questões. E o que aconteceu? Comecei a abrir o olho para mais uma vez outras coisas fora daquilo. Só que o interessante é que aquilo era o meu negócio. Só que como não era 100% meu, eu não conseguia sentir como se ele fosse. E aquilo começou a me incomodar demais. E eu comecei, eu que era uma pessoa que era o primeiro a chegar na clínica, o último a sair, comecei a me sentir desmotivado para ir. Comecei a me isolar dentro de uma sala lá na clínica. Comecei a não querer ter mais. Isso faz parte. Comecei a não querer mais ver as pessoas dentro da clínica, comecei a fechar o olho para alguns problemas que estavam acontecendo e, óbvio, isso atrapalha o rendimento do negócio, isso atrapalhou ainda mais a minha relação com o meu sócio. Eu comecei a chegar 10 horas da manhã na clínica, começava a ir embora 4 horas da tarde, ou seja, eu não estava sendo um bom sócio de verdade. E aí, o que aconteceu, pessoal? Coincidentemente ou não, um novo negócio surgiu para mim. Eu tive a oportunidade de adquirir uma franquia da Prudential, ou seja, uma franquia de Life Planner. Eu tive a oportunidade de vender os produtos. Prudential, para quem não sabe, é uma seguradora americana que vende seguro de vida, de forma bem resumida, tá? Só que o que acontece? Eu tinha a sociedade naquela empresa, mas eu cheguei no meu sócio e falei: cara, vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar com isso aqui, você toca a clínica e final do ano a gente divide os lucros aí, você não precisa mais me dar salário, essas coisas todas. Mas, pessoal, nenhum sócio que é sócio que não trabalha, que fica só ali, ó, tocando outras coisas, ninguém quer. E aquilo, mais uma vez, começou a gerar conflitos, tanto com esse meu sócio dessa clínica, quanto com os outros 2 sócios da outra clínica. E o que aconteceu? Eu cheguei neles um dia e fiz uma proposta. Falei: vocês querem que eu saia? Então tá, comprem a minha parte por isso. E eu joguei uma proposta que para mim era interessante. Depois de discussões e problemas e negociações, a gente acabou fechando num valor que para mim foi muito interessante. Eu saí dessas clínicas e fui tocar esse meu negócio, essa outra minha empresa de seguros. Pessoal, a Prudential foi uma escola fantástica para mim, uma escola de vendas, uma escola que eu tive mais uma vez a oportunidade de sentir muitas coisas boas e também muitas coisas ruins, porque eu fazia visitação de clientes, então eu agendava com o cliente, às vezes eu atravessava a cidade, Porto Alegre era uma cidade bem comprida, para ir lá falar com esse cliente. E eu chegava lá no cliente muitas vezes e o cliente não me recebia. E eu agendava com o cliente 6 horas da manhã na porta da empresa dele, chegava lá, ele falava: não vou te receber, estou ocupado. Agendava com outro cliente, atravessava a cidade, chegava lá: desculpa, eu esqueci de você. E aquilo mais uma vez me reforçou aquele padrão. Pessoal, eu trabalhei com a Prudential mais ou menos 1 ano e meio, até que eu tive um gatilho muito forte, que foi uma crise de pânico. E aí a gente traz tudo aquilo que eu já te falei aqui no decorrer dessa história até eu chegar nesse ponto. Eu fui me sentindo daquela forma desvalorizada e impotente em várias situações, em várias questões, em vários trabalhos que eu tive, mas na Prudential para mim foi a gota d'água, pessoal. A gota d'água que realmente me impossibilitou de trabalhar. Eu cheguei na frente da porta de um cliente
eu não consegui descer do carro. Eu comecei a ter uma arritmia, comecei a ter um medo absurdo, uma sensação que eu ia morrer, eu não sabia de onde aquilo estava vindo e o porquê que aquilo estava acontecendo. Eu comecei a sentir como se fosse um formigamento no meu braço, uma sensação horrível que só passou quando eu peguei meu carro e saí dali. Ou seja, dessa vez fui eu que desmarquei com o cliente estando na porta dele. E nesse meio tempo, pessoal, a Érica, que é minha esposa, talvez você já tenha visto algum vídeo meu com ela aqui no canal mesmo, no meu Instagram. A Érica, para quem não sabe, ela sofreu de depressão por 10 anos da vida dela. E ela buscou por muitas vezes, em diversos tipos de técnicas, resolver esse problema. Então ela fez terapia por 10 anos, ela tomou mais de 20 tipos de remédio para tentar auxiliar ela nesse tratamento. E nada resolvia, pessoal. E a gente, em 2017, a gente tinha terminado, né? E a gente conversava mesmo terminado, mesmo distante, porque a gente tinha uma relação muito legal, né? Uma amizade muito forte. E ela me mantinha informada das coisas que estavam acontecendo. A gente falava um sobre o outro. E ela falou que ela ia fazer um curso de hipnoterapia. E olha que interessante. Eu falei, o quê? Hipnoterapia? Não, você tá doido. Você tá perdendo tempo com isso. Você tá rasgando dinheiro, vão te enganar, vão te fazer comer uma cebola achando que é uma maçã. Eu acho que você não deve fazer isso, não. Mas a gente não estava junto, era o dinheiro dela, era a vida dela, ela fazia o que ela bem entender. Quem era eu achando, né, que eu podia dizer alguma coisa com muita propriedade, né? Ela fez essa formação no final de 2017, a gente ainda estava separado, e no comecinho de 2018 eu voltei para Londrina, trabalhando ainda com a Prudential, e comecei a conversar com ela de novo, a gente se reaproximou até que a gente voltou e reassumiu o nosso namoro, e ela começou a me falar sobre as coisas que ela estava vivendo ali. Só que em momento algum ela teve a intenção, o objetivo de me converter a fazer qualquer tipo de processo terapêutico. Ela só falava, caramba, a formação foi assim, foi assado, fizeram uma terapia lá, eu me senti assim, me atenderam, e eu comecei a perceber as mudanças nela. Eu comecei a perceber alguns padrões diferentes. Eu comecei a perceber que ela se comportava, agia e se sentia de uma forma diferente. E aquilo, de algum modo, começou a me contagiar. Aquilo, de alguma forma, começou a me gerar uma curiosidade, sabe? Eu falei, caramba, mesmo sendo muito orgulhoso, um dia eu cheguei nela e falei, de verdade, como que funciona esse negócio? Aí ela abriu o jogo para mim, começou a me dar mais detalhes, começou a me explicar, e aquilo me deu uma vontade de querer conhecer de forma mais profunda. Aí eu falei, eu quero fazer uma sessão de hipnoterapia, mas não com você, né? A gente é próximo, a gente é namorado, não tem como você me atender, né? Ela falou, tem o meu colega, fulano de tal, ele se formou comigo, uma pessoa muito boa, faz uma sessão com ele. E eu resolvi agendar e fazer essa sessão com ele. Pessoal, é difícil de explicar o que foi aquela sessão para mim. Nessa sessão veio meu pai, nessa sessão veio minha mãe, nessa sessão veio um tio meu que faleceu em 98, veio o bullying na escola que eu sofri, vieram várias questões que para mim foram um balde de autoconhecimento. Aquilo para mim foi como se a minha mente tivesse explodido, assim, eu abrisse uma caixinha que por muitos anos ficou fechada e eu comecei a entender por que eu era quem eu era, por que eu fazia o que eu fazia, por que eu sentia o que eu sentia, de onde vinham aqueles padrões de ansiedade, aquele medo, aquela insegurança que me fazia trocar de emprego um em cima do outro, que atrapalhava todos os meus relacionamentos e me fazia sabotar dentro de relações com pessoas que eram muito boas. E aquilo para mim me deixou assim, caramba, eu preciso entender mais sobre isso, eu preciso conhecer mais sobre isso. E eu resolvi então fazer a formação em hipnoterapia. Pessoal, aí foi um caminho sem volta. Na formação eu tive a oportunidade de conhecer essa ferramenta maravilhosa, de ver ela acontecendo ali na prática, através de terapias que aconteceram, né? O Dr. Carlos Ribeiro, provavelmente você já tenha visto ele ou no nosso podcast, no Descoisando Cast. A propósito, eu vou colocar o link aqui abaixo para você assistir, se você não assistiu, foi um episódio fantástico. Ou seja, no meu Instagram, a gente é amigo, a gente teve uma relação muito legal, que até hoje a gente mantém. O Dr. Carlos Alberto Ribeiro, ele foi meu instrutor de hipnoterapia e dentro dessa formação eu tive a minha segunda sessão de hipnoterapia e foi mais uma vez uma explosão, um banho de autoconhecimento. Eu pude entender outras coisas, eu pude perceber outras coisas e aquilo para mim foi a picada de um bichinho que simplesmente me fez querer conhecer mais e cair de cabeça nesse meio de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E aí foi um curso em cima do outro. Aí eu fiz curso de hipnose clássica, eu fiz curso de PNL, eu fiz curso de decodificação da mente, eu fiz curso de germânico, eu fiz vários outros cursos para poder entender mais. Aí eu comecei a quebrar todas as crenças que eu tinha em relação à terapia, em relação a psicoterapias, e eu comecei a querer fazer outros métodos, outros processos, e eu comecei também a conhecer outras coisas diferentes. Aí eu fui fazer microfisioterapia, uma sessão, e foi fantástico. Aí eu tive a oportunidade de beber ayahuasca, se você
você não viu esse vídeo, eu compartilho como foi a minha experiência, muito legal, deixo aqui abaixo desse vídeo também para você assistir depois. Ou seja, foi fantástico. E dessa forma, pessoal, depois que eu me conheci desse jeito, depois que eu me entendi desse jeito como ser humano, eu comecei a ter muito mais empatia pelas outras pessoas. Eu comecei a perceber por que as pessoas eram como elas eram e que muitas vezes alguma coisa que me incomodava dizia muito mais sobre mim do que sobre o outro. E aquilo me deu uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, aquilo me deu a oportunidade de desbloquear várias crenças que eu tinha em relação a mim, várias crenças em relação ao dinheiro, o que me proporcionou fazer mais dinheiro, o que me proporcionou conseguir coisas diferentes, o que me proporcionou estar aqui em São Paulo hoje, com a nossa sala, com o nosso estúdio, atendendo clientes, fazendo curso, transformando muitas vezes a vida de uma pessoa através desse método tão fantástico. E claro, pessoal, depois disso tudo não teve como eu continuar fazendo o que eu fazia. Eu migrei para a hipnoterapia, resolvi e assumi o papel de me tornar hipnoterapeuta e fazer pelas pessoas aquilo que essa ferramenta fez por mim. Eu digo que a cada pessoa que eu tenho oportunidade de atender, eu me torno uma pessoa um pouquinho melhor, porque através daquele processo terapêutico, eu vejo questões que eu ainda preciso resolver, eu me conecto com algumas histórias, eu me conecto com algumas questões e para mim foi fantástico. Para mim foi fantástico. E eu entendi que o desenvolvimento pessoal, que o autoconhecimento não tem fim. Então a gente sempre vai ter alguma coisa para tratar, a gente sempre vai ter alguma coisa para resolver. Tempos atrás a gente fez um episódio no podcast com o Adriano Miura. Eu deixo o link aqui abaixo também para você poder assistir depois. E eu perguntei para ele, cara, o que é propósito para você? E ele falou, ele é formado em fisioterapia, né, da área de biológicas. Ele falou, cara, todo ser vivo precisa evoluir constantemente, porque aquele ser vivo que não evolui, ele morre. Então, para você que está vendo esse vídeo, se de alguma forma você se conectou com essa minha história, se de alguma forma você gostou disso que eu estou te passando, compartilhando, né? A nossa vida é basicamente evoluir 1% a cada dia. Se você evoluir 1% a cada dia, daqui 200 dias você se tornou 2 vezes melhor do que você é hoje. De coração, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se faz sentido para você, compartilha ele com 2 ou 3 pessoas para que você também leve essa mensagem para alguém que muitas vezes precisa fazer uma transição e tem medo, se sente inseguro. Espero também que você tenha sentido algo que para mim foi muito importante na minha evolução como ser humano e constante busca por melhorar. Espero também que talvez, quem sabe, você tenha sentido um desconfortozinho, porque é através desse desconforto que você vai buscar alguma coisa melhor para sua vida também. Muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!